Ela foi expulsa do evento por convite falso. O milionário chegou e disse: "Solte minha acompanhante." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Júlia segurava o convite entre os dedos como se fosse um bilhete premiado da loteria. Mas seu coração batia descompassado por um motivo completamente diferente. Não era a expectativa do evento que a fazia tremer. Era o medo de estar ali, sozinha, fingindo que tudo estava bem, quando na verdade ela havia passado os últimos 3 meses tentando colar os pedaços de si mesma que Felipe tinha despedaçado ao dizer que não a amava mais. A frase ecoava na cabeça dela sempre que o silêncio se fazia presente, e hoje, mesmo com a promessa de música ao vivo e conversas elegantes, aquele silêncio interno gritava mais alto do que qualquer coisa. Marina, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de letras, havia praticamente a arrastado para aceitar ir ao evento. O vestido azul marinho que Júlia usava era emprestado, assim como a coragem que tentava fingir ter. Ela olhou para o espelho do elevador enquanto subia para o salão de festas do hotel à beira-mar em Florianópolis, e por um breve segundo não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Os cabelos castanhos estavam soltos em ondas suaves. A maquiagem discreta realçava os olhos verdes que tanto costumavam brilhar quando ela falava de Machado de Assis ou Clarice Lispector para seus alunos, mas que agora pareciam apenas cansados. Cansados de chorar, cansados de tentar entender onde tudo deu errado, cansados de fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. O elevador abriu as portas e Júlia respirou fundo. O salão estava repleto de pessoas elegantes, conversas animadas e risos que pareciam flutuar pelo ar junto com o som discreto de um quarteto de cordas. Ela apertou a bolsa pequena contra o corpo e deu o primeiro passo, sentindo o peso do olhar de algumas pessoas. Talvez fosse paranoia, ou talvez ela realmente estivesse deslocada ali. A maioria dos convidados parecia conhecer uns aos outros, cumprimentando-se com abraços calorosos e beijos no rosto, enquanto ela caminhava devagar, tentando parecer confiante, mesmo sentindo que era uma fraude completa naquele ambiente. O convite tinha chegado até Marina de forma inesperada, um presente de uma cliente satisfeita com o trabalho de decoração de interiores que a amiga havia feito. Marina não podia ir porque tinha viagem marcada para São Paulo, então insistiu que Júlia fosse no lugar dela. O convite estava em nome de Marina Luz, e Júlia, num impulso que agora questionava, aceitou usar o nome da amiga só por aquela noite. Afinal, quem iria checar? Quem iria se importar? Ela pegou uma taça de espumante de uma bandeja que passava e fingiu observar o mar através das janelas amplas do salão. A vista era deslumbrante. As luzes da cidade começavam a se acender enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Florianópolis sempre teve esse dom de roubar o fôlego das pessoas, e mesmo com o turbilhão de emoções que sentia, Júlia não pôde deixar de apreciar aquela beleza. Ela pensou em como Felipe costumava dizer que a cidade era cara demais, cheia de gente metida, e que preferiam lugares mais simples. Na época, ela concordava porque queria agradá-lo, mas agora percebia que talvez ele apenas tivesse medo de não se encaixar. Ou talvez ela é que nunca tivesse se permitido brilhar da forma que merecia. O pensamento a fez engolir em seco, e ela tomou um gole do espumante, tentando afastar aquela sensação de que estava finalmente enxergando verdades que preferia ter ignorado. Foi quando sentiu a mão firme no seu ombro. Júlia se virou assustada e deu de cara com um segurança alto, de terno preto e expressão séria. Ao lado dele, uma mulher de meia idade com um tablet na mão e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. A mulher falou primeiro, sua voz educada, mas com um tom de superioridade que fez o estômago de Júlia revirar. Ela disse que havia uma inconsistência com o convite, que o nome registrado era Marina Luz, mas o documento de Júlia indicava outro nome.
Júlia sentiu o rosto esquentar, as palavras se embaralhando na garganta enquanto tentava explicar que a amiga não pôde vir, que o convite era real, que não estava tentando enganar ninguém. Mas a mulher apenas balançou a cabeça com aquela expressão de quem já viu essa história 1000 vezes. E o segurança deu um passo à frente, indicando discretamente a saída. Algumas pessoas ao redor começaram a notar a situação, os sussurros se espalhando como fogo em mato seco, e Júlia sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Não eram lágrimas apenas de vergonha, mas de raiva, de frustração, de cansaço de sempre se sentir pequena, de sempre se sentir como se não merecesse estar em certos lugares ou viver certas experiências. Ela estava prestes a se virar e sair com o pouco de dignidade que ainda lhe restava, quando uma voz grave cortou o ar. A voz tinha autoridade, mas também uma suavidade que fez Júlia levantar os olhos imediatamente. Um homem alto, de cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos profundos, estava parado a poucos passos de distância. Ele usava um terno cinza impecavelmente cortado, e havia algo na postura dele que exalava confiança sem arrogância. Ele olhou diretamente para o segurança e para a mulher com o tablet, e disse com uma calma inabalável que aquela era sua acompanhante, que houve um mal-entendido com os nomes, mas que ele poderia resolver tudo. A mulher do tablet piscou surpresa. Conferiu algo na tela e seu rosto mudou completamente ao ver o nome dele na lista de convidados VIPs. Ela se desculpou profusamente, disse que era apenas protocolo e praticamente arrastou o segurança embora antes que qualquer coisa piorasse. Júlia ficou parada, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. O homem se virou para ela e pela primeira vez seus olhos se encontraram de verdade. Ele tinha um olhar cansado, ela notou, o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de carregar algo pesado por tempo demais. Ele estendeu a mão e se apresentou como Henrique Castilho, e o nome soou vagamente familiar, embora Júlia não conseguisse colocar o dedo em onde já tinha ouvido falar dele. Ela apertou a mão dele, sentindo o calor e a firmeza do aperto, e murmurou um agradecimento que parecia insuficiente para o que ele tinha acabado de fazer. Henrique apenas deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que não chegava totalmente aos olhos, e disse que não precisava agradecer, que ele sabia como era estar num lugar onde as pessoas te julgam antes mesmo de te conhecer. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Júlia perceber que ele não estava apenas sendo educado, ele realmente entendia. Eles ficaram ali parados por um momento que pareceu se estender. O barulho do salão ao redor deles se tornando apenas um burburinho distante. Júlia não sabia o que dizer, não sabia se deveria simplesmente agradecer de novo e ir embora, ou se deveria ficar e fingir que realmente era a acompanhante dele. Henrique resolveu o dilema por ela ao perguntar se ela gostaria de um pouco de ar fresco, indicando com a cabeça a varanda que dava para o mar. Júlia assentiu sem pensar muito, e os dois caminharam lado a lado, ignorando os olhares curiosos que os seguiam. A brisa do mar bateu no rosto de Júlia assim que eles saíram para a varanda, e ela fechou os olhos por um segundo, deixando o ar salgado preencher seus pulmões e acalmar o caos que ainda sentia por dentro. Henrique se apoiou no parapeito de vidro, olhando para o mar que se estendia escuro sob o céu, que rapidamente perdia as últimas luzes do dia. Júlia ficou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo uma estranha sensação de conforto na presença daquele homem que era um completo desconhecido. Ele quebrou o silêncio, perguntando se ela estava bem, e a forma como fez a pergunta, com genuína preocupação ao invés de mera formalidade, fez algo dentro de Júlia se desmanchar. Ela não confiava na própria voz para responder sem desmoronar, então apenas acenou com a cabeça, mordendo o lábio inferior para segurar as emoções que ameaçavam transbordar. Henrique pareceu entender, e ele não pressionou. Simplesmente ficou ali ao lado dela,
Dois estranhos compartilhando um momento de silêncio que de alguma forma não era desconfortável, mas sim reconfortante. Depois de alguns minutos, Júlia finalmente conseguiu falar e contou a ele a verdade sobre o convite, sobre a amiga que não pôde vir, sobre como tinha sido estúpida em achar que ninguém iria notar. Ela não mencionou Felipe, não mencionou o término, nem o vazio que sentia. Mas talvez Henrique tenha percebido algo na voz dela, na forma como suas mãos tremiam levemente ao segurar a taça vazia de espumante. Ele ouviu tudo sem interromper, e quando ela terminou, ele disse algo que a pegou completamente desprevenida. Ele disse que não achava que ela tinha sido estúpida, que achava corajoso da parte dela ter vindo sozinha, que muita gente não teria essa coragem. E então ele contou que também estava ali sozinho, que tinha recebido o convite há meses e quase não veio, mas decidiu no último minuto que precisava sair de casa, que ficar trancado no escritório não estava ajudando em nada. Júlia virou o rosto para olhá-lo, e pela primeira vez notou os detalhes que antes tinha passado batido. As pequenas rugas ao redor dos olhos que apareciam quando ele falava, a aliança discreta que ele ainda usava na mão esquerda, o jeito como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Ela não perguntou, porque sabia que certas dores não precisam de explicação. Elas simplesmente existem e se reconhecem umas nas outras. Henrique pegou 2 taças novas de um garçom que passava pela varanda, ofereceu uma a Júlia e ergueu a dele num brinde silencioso. Ela entendeu o gesto e ergueu a sua também, e os dois brindaram a nada e a tudo ao mesmo tempo, a pequenos atos de coragem, a sobreviver quando tudo parece difícil demais, a estar ali, juntos mesmo sendo estranhos, compartilhando algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que ambos sentiam. A noite seguiu, e eles ficaram na varanda conversando sobre coisas que não pareciam importantes, mas que de alguma forma eram. Júlia falou sobre seus alunos, sobre como amava ver os olhos deles brilharem quando finalmente entendiam a genialidade de Guimarães Rosa, ou a profundidade de Adélia Prado. Henrique falou sobre arquitetura, sobre como cada projeto era como contar uma história em formas e espaços, sobre como ele tinha acabado de finalizar um projeto de revitalização de um casarão histórico no centro de Florianópolis, e como aquilo tinha sido desafiador, mas gratificante. Eles descobriram que ambos tinham essa coisa em comum, essa paixão por criar significado, seja através de palavras ou de estruturas, e a conversa fluiu de uma forma que Júlia não experimentava há muito tempo. Não havia julgamento, não havia expectativas. Apenas 2 seres humanos compartilhando um momento de conexão genuína, numa noite que tinha começado de forma tão errada e de alguma forma estava se transformando em algo completamente inesperado. Quando a música dentro do salão mudou para algo mais suave, Henrique perguntou se Júlia gostaria de dançar. Ela hesitou, porque dançar parecia íntimo demais, parecia cruzar uma linha que ela não tinha certeza se estava pronta para cruzar. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que espelhava a dela própria, e ela se ouviu dizendo que sim. Eles voltaram para o salão, e Henrique a guiou até a pequena pista de dança onde alguns casais já dançavam. Ele colocou uma mão na cintura dela com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso que poderia quebrar, e Júlia colocou a mão no ombro dele, mantendo a outra entrelaçada com a dele. Eles começaram a se mover no ritmo lento da música, e pela primeira vez em meses, Júlia se permitiu apenas existir no momento, sem pensar no passado ou se preocupar com o futuro. Ali, nos braços de um estranho que de alguma forma não parecia mais tão estranho assim, ela sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Ela sentiu esperança, não a esperança gritante e óbvia, mas aquela sutil, a que sussurra baixinho, que talvez, apenas talvez, tudo ainda pudesse ficar bem.
Enquanto dançavam sob as luzes suaves do salão, com o som do mar ao fundo e o céu estrelado se abrindo lá fora, Júlia percebeu que às vezes as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, nos momentos em que menos esperamos. E aquela noite, que tinha começado com medo e vergonha, estava se transformando em algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que seu coração já começava a reconhecer como uma segunda chance. A música terminou, mas Júlia e Henrique permaneceram parados no centro da pista por alguns segundos, como se acordar daquele momento fosse doloroso demais para enfrentar. Foi ele quem soltou primeiro, com cuidado, e sugeriu que pegassem algo para comer. Júlia percebeu então que estava faminta, não tinha comido nada desde o almoço, porque os nervos tinham fechado seu estômago durante toda a tarde, enquanto se preparava para vir ao evento. Eles seguiram até a mesa de jantar, disposta em formato de buffet, com opções sofisticadas que Júlia normalmente não teria coragem de experimentar por medo de parecer deslumbrada. Mas ao lado de Henrique, tudo parecia mais simples, mais natural. Ele pegou um prato e começou a servir risotos e frutos do mar frescos, comentando que o buffet era fornecido por um restaurante que ele conhecia bem, que ficava ali perto da Lagoa da Conceição e que tinha a melhor tainha da ilha. A forma casual como ele falava, sem pretensão, fez Júlia relaxar ainda mais. Eles encontraram uma mesa discreta no canto do salão, longe dos grupos maiores que conversavam animadamente, e se sentaram um de frente para o outro. Enquanto comiam, a conversa fluía entre pausas confortáveis e observações sobre a comida. Henrique perguntou há quanto tempo Júlia dava aulas, e ela contou que tinha começado logo depois de se formar, há quase 8 anos, que no início tinha sido desafiador lidar com adolescentes que achavam que literatura era coisa do passado, mas que com o tempo ela tinha aprendido a mostrar como as histórias antigas ainda falavam sobre quem eles eram hoje. Ela falou sobre um aluno em particular, o Gabriel, que tinha chegado na primeira aula dizendo que ler era perda de tempo e que 6 meses depois tinha apresentado um trabalho brilhante sobre vidas secas, relacionando a seca do Nordeste com as dificuldades que sua própria família tinha enfrentado ao migrar para o Sul. A voz de Júlia se animou ao contar isso, e Henrique percebeu como ela se transformava quando falava sobre os alunos, como todo o peso que ela carregava parecia se dissipar por alguns instantes. Ele disse que devia ser incrível ter esse impacto na vida das pessoas. E Júlia sorriu de forma genuína pela primeira vez na noite, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro e fez Henrique perceber o quanto ela era bonita quando deixava a guarda baixar. Ele então compartilhou um pouco mais sobre seu trabalho, contou que tinha herdado o escritório de arquitetura do pai, que no início tinha sentido o peso enorme da responsabilidade de continuar um legado, mas que com o tempo tinha encontrado sua própria voz dentro da profissão. Henrique falou sobre como gostava de projetos que envolviam restauração, que tinha algo especial em pegar uma estrutura antiga, cheia de história, e dar a ela uma nova vida sem apagar o que ela tinha sido. Júlia percebeu a metáfora não dita naquelas palavras, a forma como ele falava de reconstrução, como se estivesse falando de si mesmo, e ela entendeu por que se identificava tanto com ele. Ambos estavam tentando reconstruir algo, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir em voz alta. A conversa derivou então para Florianópolis, sobre como a cidade tinha mudado nos últimos anos, sobre os lugares que ainda mantinham a essência da ilha, apesar do crescimento. Henrique mencionou que morava num apartamento na beira-mar norte, mas que cresceu numa casa em Santo Antônio de Lisboa, que ainda visitava a avó que morava lá e que não abria mão de ir na festa do Divino todo ano. Júlia contou que morava num apartamento pequeno perto da UFSC, que dava para ir caminhando até o trabalho na maioria dos dias e que nos fins de semana gostava de ir à Praia Mole ou à Joaquina, mesmo que só para sentar na areia e ler.
Quando os pratos estavam vazios e o salão começava a esvaziar lentamente, Henrique olhou para o relógio e pareceu surpreso com o quanto o tempo tinha passado. Eram quase 11 da noite e eles tinham conversado por horas como se fossem velhos conhecidos. Ele perguntou se Júlia tinha vindo de carro e ela explicou que tinha pegado um aplicativo de transporte, que não costumava dirigir à noite em lugares que não conhecia bem. Henrique ofereceu carona sem hesitar. Disse que não fazia sentido ela pegar outro carro quando ele ia para a mesma direção. Júlia hesitou por um segundo, não porque desconfiasse dele, mas porque aceitar a carona parecia ser mais um passo em direção a algo que ela não tinha certeza se estava pronta para nomear. Mas a noite toda tinha sido sobre dar passos incertos, e ela já tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Ela aceitou com um aceno de cabeça, e os dois se levantaram da mesa. A saída do hotel era discreta, e eles caminharam lado a lado pelo corredor iluminado até o estacionamento. O carro de Henrique era elegante, mas não chamativo, um SUV escuro que combinava com a praticidade que ele parecia valorizar. Ele abriu a porta para Júlia antes de contornar e entrar pelo lado do motorista, e ela se acomodou no banco de couro macio enquanto ele ligava o motor. A música que começou a tocar era jazz suave, instrumental, e preencheu o silêncio confortável que se instalou entre eles enquanto ele dirigia pelas ruas de Florianópolis. As luzes da cidade passavam pelas janelas, e Júlia olhou pela janela, observando os prédios, as árvores, os poucos carros que circulavam àquela hora. Ela indicou o caminho quando se aproximaram do bairro dela, e Henrique seguiu as instruções com facilidade até parar em frente ao prédio simples onde ela morava. Ele desligou o motor, mas nenhum dos dois se mexeu imediatamente, como se sair do carro significasse que a noite terminaria de verdade, e nenhum deles queria que terminasse. Júlia se virou para ele e tentou encontrar palavras que expressassem o que sentia, mas tudo parecia insuficiente. Ela começou a agradecer novamente pelo que ele tinha feito no evento, mas Henrique a interrompeu com gentileza, dizendo que já tinham passado dessa parte, que ele não tinha feito nada demais. Mas para Júlia tinha sido tudo, tinha sido a diferença entre sair dali destruída e sair com algo que começava a se parecer com esperança. Ela não disse isso em voz alta, mas algo na forma como ela olhou para ele deve ter comunicado a mensagem, porque Henrique segurou a mão dela por um breve momento, um toque suave que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Júlia. Ele disse que tinha gostado muito de conversar com ela, que fazia tempo que não tinha uma noite assim e que gostaria de vê-la novamente se ela quisesse. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos, e Júlia sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte, a parte ainda ferida e assustada, hesitava. Ela pensou em Felipe, em como tinha se entregado completamente e como tinha se destruído quando tudo acabou. Ela pensou em quanto doía amar e perder, e em quanto medo tinha de passar por aquilo de novo. Mas então, ela olhou para Henrique, realmente olhou, e viu no rosto dele o mesmo medo espelhado. Ele também estava com medo, ele também estava se arriscando ao fazer aquela pergunta, e de alguma forma, isso fez Júlia perceber que ela não estava sozinha naquele espaço vulnerável. Ela respirou fundo e disse que sim, que gostaria de vê-lo novamente. Henrique sorriu. E dessa vez, o sorriso alcançou os olhos, iluminando o rosto dele de uma forma que fez o coração de Júlia pular uma batida. Eles trocaram números de telefone, e Júlia finalmente saiu do carro, sentindo as pernas um pouco bambas. Ela se virou antes de entrar no prédio e acenou, e Henrique acenou de volta antes de ligar o motor novamente. Ela o observou dirigir embora até as luzes traseiras do carro desaparecerem na curva, e só então entrou no prédio, subindo as escadas até seu apartamento no 3º andar, com uma sensação estranha de leveza no peito. Dentro do apartamento silencioso, Júlia tirou o vestido emprestado com cuidado e o pendurou no cabide,
colocou um pijama confortável e se deixou cair na cama. Ela pegou o celular e viu que Marina tinha mandado 5 mensagens perguntando como tinha sido o evento, se ela tinha conseguido se divertir, se tinha conhecido alguém interessante. Júlia sorriu para a tela, os dedos pairando sobre o teclado enquanto tentava decidir como responder. Como resumir uma noite que tinha começado com humilhação e tinha terminado com algo que ela não conseguia nomear? Como explicar que um completo estranho tinha a defendido e que aquele gesto tinha desencadeado algo que parecia muito maior do que apenas gratidão? Ela digitou uma resposta vaga, dizendo apenas que a noite tinha sido interessante e que contaria tudo com calma amanhã. Marina respondeu imediatamente com uma sequência de emojis curiosos e um "você tem que me contar tudo". E Júlia riu baixinho, prometendo que contaria. Ela colocou o celular na mesinha de cabeceira e ficou deitada olhando para o teto, onde a luz da lua entrava pela janela e criava padrões suaves. Seus pensamentos voltaram para Henrique, para a forma como ele tinha olhado para ela, para a sensação da mão dele segurando a dela por aqueles breves segundos no carro. Ela pensou na aliança que ele ainda usava e se perguntou qual era a história por trás daquilo, quanto tempo fazia, se ele estava pronto para seguir em frente ou se também estava apenas tentando sobreviver um dia de cada vez como ela. Júlia sabia que não deveria criar expectativas, que deveria proteger seu coração que ainda estava se recuperando. Mas havia algo em Henrique que a fazia querer arriscar, que a fazia sentir que talvez valer a pena tentar de novo. Ela fechou os olhos e deixou o sono vir, e seus últimos pensamentos antes de dormir foram sobre a promessa de vê-lo novamente, sobre a possibilidade de que talvez, apenas talvez, o universo estivesse lhe dando uma segunda chance de acreditar no amor. Os dias seguintes passaram numa névoa estranha para Júlia. Ela voltou à rotina de aulas, corrigiu provas, preparou material para as próximas semanas, mas sua mente continuava voltando para aquela noite. Henrique não tinha mandado mensagem ainda, e ela também não tinha mandado. E a cada dia que passava, ela oscilava entre achar que tinha imaginado toda a conexão e se convencer de que ele também estava apenas tentando encontrar a coragem de dar o próximo passo. Foi na quinta-feira, 4 dias depois do evento, que o telefone dela vibrou durante o intervalo das aulas. Ela olhou a tela e viu uma mensagem de um número que ela tinha salvo simplesmente como Henrique. O coração dela acelerou antes mesmo de abrir a mensagem. Ele escrevia de forma direta, mas gentil, perguntando como tinha sido a semana dela e se ela gostaria de jantar com ele no sábado, que conhecia um lugar tranquilo que achava que ela ia gostar. Júlia leu a mensagem 3 vezes, mordendo o lábio para conter o sorriso que insistia em aparecer. Ela esperou alguns minutos antes de responder, não porque estivesse jogando algum jogo, mas porque precisava ter certeza de que aquilo era o que ela realmente queria. E quando finalmente digitou a resposta afirmativa, ela soube que estava tomando uma decisão consciente de abrir seu coração novamente, com todos os riscos que isso implicava. Ela apertou o enviar e sentiu uma mistura de medo e excitação. E pela primeira vez em muito tempo, a excitação era maior que o medo. O sábado chegou com um céu limpo e aquele sol característico de dezembro em Florianópolis, que esquentava a pele, mas trazia junto a brisa do mar para equilibrar. Júlia passou a tarde inteira tentando decidir o que vestir, experimentando combinações diferentes e se sentindo ridícula por estar tão nervosa. Não era como se fosse a primeira vez que saía com alguém, mas havia algo diferente naquilo. Uma intensidade que ela não conseguia ignorar. Marina tinha ido até o apartamento dela especificamente para ajudar, trazendo consigo uma garrafa de vinho branco e uma energia contagiante que Júlia precisava desesperadamente. Sentadas no quarto bagunçado com roupas espalhadas pela cama, Marina insistia que Júlia contasse cada detalhe da noite do evento e quando finalmente ouviu a história completa,
Ela segurou as mãos da amiga e disse com os olhos brilhando que aquilo parecia coisa de filme, que ela precisava ir nesse jantar e se permitir viver o momento sem tanto medo. Júlia sabia que Marina tinha razão, mas era mais fácil falar do que fazer quando seu coração ainda carregava cicatrizes de Felipe. Elas decidiram por um vestido verde musgo de manga curta, simples, mas elegante, que realçava os olhos de Júlia sem parecer que ela estava tentando demais. Marina insistiu que ela soltasse os cabelos e fizesse uma maquiagem mais natural, apenas para realçar as características, sem esconder quem ela era. Quando Júlia se olhou no espelho já pronta, ela viu uma versão de si mesma que tinha esquecido que existia. Aquela mulher que não tinha medo de ser vista, que não se escondia atrás de roupas neutras e cabelos presos. Marina tirou uma foto dela e disse que estava perfeita, e Júlia sentiu uma onda de gratidão pela amiga que nunca tinha desistido dela mesmo nos momentos mais difíceis. O celular dela vibrou exatamente às 7 da noite e era Henrique avisando que estava chegando. O estômago de Júlia deu um nó, mas era um nó bom, feito de antecipação e possibilidade. Ela se despediu de Marina com um abraço apertado, pegou a bolsa pequena e desceu as escadas tentando não tropeçar nos próprios pés. Henrique estava encostado no carro quando ela saiu do prédio, e a forma como o rosto dele se iluminou ao vê-la fez todo o nervosismo de Júlia valer a pena. Ele usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e uma calça jeans escura, casual, mas arrumado, e Júlia notou como ele parecia mais relaxado do que na noite do evento. Ele se aproximou e a cumprimentou com um beijo no rosto que demorou 1 segundo a mais do que o convencional, e ela sentiu o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e discreto que combinava perfeitamente. Henrique disse que ela estava linda, e a forma genuína como ele falou fez Júlia corar levemente. Ele abriu a porta do carro para ela novamente, e Júlia entrou, sentindo aquela mistura de nervosismo e excitação que tinha se tornado familiar nos últimos dias. Quando Henrique entrou do outro lado e ligou o motor, ele explicou que o restaurante ficava em Sambaqui, um lugar mais afastado do centro, mas que tinha a melhor vista da ilha e uma comida que valia cada quilômetro. O trajeto foi preenchido com conversa leve sobre como tinha sido a semana de cada um. Júlia contou sobre uma discussão particularmente interessante que tinha tido com os alunos sobre Dom Casmurro, sobre como eles tinham debatido acaloradamente se Capitu tinha traído ou não Bentinho, e como era fascinante ver adolescentes se apaixonando por um livro escrito há mais de um século. Henrique riu e disse que ele tinha sido time Capitu inocente quando tinha lido na escola, mas que agora, adulto, não tinha tanta certeza, que talvez a ambiguidade fosse justamente o ponto brilhante do Machado. Júlia gostou da resposta. Gostou que ele não tentasse impressioná-la fingindo conhecimento que não tinha, que ele simplesmente compartilhasse sua opinião honesta. Henrique, por sua vez, contou que tinha passado a semana em reuniões intermináveis sobre um novo projeto, uma casa de veraneio na praia de Garopaba, que o cliente queria que fosse moderna, mas que respeitasse o entorno natural. Ele falou sobre os desafios de equilibrar o que o cliente queria com o que era ecologicamente responsável. E Júlia percebeu como ele levava o trabalho a sério, como realmente se importava com o impacto do que criava. Quando chegaram ao restaurante, Júlia entendeu por que Henrique tinha escolhido aquele lugar. Era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira dispostas num deck que dava diretamente para o mar. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, e o som das ondas era a trilha sonora perfeita. Eles foram conduzidos a uma mesa no canto, com privacidade, mas ainda com a vista completa do horizonte. O garçom trouxe o cardápio e sugeriu o peixe do dia, que era uma garoupa fresca pescada pela manhã.
Júlia nem olhou o resto do cardápio. Se o garçom estava sugerindo com tanto entusiasmo, era porque devia ser realmente bom. Henrique pediu o mesmo e uma garrafa de vinho branco da região. E quando ficaram sozinhos novamente, ele apoiou os braços na mesa e olhou para Júlia com aquele olhar que parecia enxergar além da superfície. Ele perguntou se ela estava nervosa, e Júlia não viu sentido em mentir. Ela disse que sim, que estava, mas que era um nervosismo bom, o tipo que vem quando você está prestes a fazer algo que importa. Henrique sorriu e admitiu que também estava nervoso, que tinha mudado de roupa 3 vezes antes de sair de casa e que tinha ligado para o restaurante 2 vezes para confirmar a reserva. A admissão fez Júlia rir, e a risada quebrou qualquer tensão que ainda restava entre eles. O vinho chegou e Henrique serviu os 2 copos, e eles brindaram de novo, dessa vez as segundas chances. E a palavra ficou ecoando na cabeça de Júlia como uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Ela tomou um gole do vinho e saboreou a leveza fresca que desceu pela garganta e se permitiu relaxar de verdade pela primeira vez desde que tinha saído de casa. A conversa durante o jantar foi mais profunda do que tinha sido no evento. Talvez fosse o vinho, ou talvez fosse o fato de que ambos tinham passado os últimos dias pensando um no outro e estavam cansados de danças superficiais. Júlia se pegou contando sobre Felipe, sobre como tinham ficado juntos por 3 anos e como ela tinha achado que ele era o amor da vida dela, até que ele simplesmente acordou um dia e decidiu que não era mais. Ela contou sobre como tinha se perdido naqueles meses depois do término, como tinha questionado cada decisão que tinha tomado, cada palavra que tinha dito, tentando encontrar o momento exato em que tudo tinha começado a desmoronar. Henrique ouviu sem interromper, e quando ela terminou, ele alcançou a mão dela sobre a mesa num gesto que era reconfortante sem ser invasivo. Ele disse que entendia aquela sensação de questionar tudo, de tentar encontrar respostas onde talvez não existissem respostas, apenas circunstâncias e pessoas que mudam. Foi então que Henrique compartilhou sua própria história. Ele contou sobre Laura, sobre como tinham se conhecido ainda na faculdade e construído uma vida juntos ao longo de 12 anos. Ele contou que ela tinha sido diagnosticada com câncer há 3 anos, que tinham lutado juntos com toda a força que tinham, mas que a doença tinha sido mais forte. Laura tinha falecido há 1 ano e meio, e Henrique ainda usava a aliança porque tirar parecia ser admitir que ela realmente tinha ido embora, e ele ainda não estava pronto para aquela admissão final. A voz dele tremeu ao contar isso, e Júlia sentiu as próprias lágrimas queimando nos olhos. Ela apertou a mão dele de volta e não disse nada, porque às vezes o silêncio compassivo diz mais do que qualquer palavra poderia. Eles ficaram assim por alguns momentos, mãos entrelaçadas sobre a mesa, compartilhando dores que eram diferentes, mas que se entendiam numa linguagem própria do sofrimento e da perda. O garçom trouxe os pratos e a comida era realmente excepcional. Mas Júlia mal registrava o sabor porque sua mente estava processando tudo que Henrique tinha compartilhado. Ela entendia agora porque ele tinha aquele olhar cansado, porque tinha intervindo naquela noite do evento quando a via sendo humilhada, porque tinha se arriscado a convidá-la para sair mesmo claramente, ainda processando sua própria dor. Ele estava tentando voltar a viver, assim como ela, e ambos estavam tropeçando nesse caminho de volta à vida, com todo o medo e coragem que isso exigia. Júlia perguntou se ele tinha pensado em tirar a aliança, e Henrique olhou para a própria mão como se a visse pela primeira vez em muito tempo. Ele disse que pensava nisso todos os dias, que sabia que Laura não ia querer que ele ficasse preso ao passado, que ela tinha sido o tipo de pessoa que vivia cada dia intensamente e que sempre dizia que a vida era curta demais para desperdiçar com medo. Mas mesmo sabendo disso, dar esse passo parecia impossível. Júlia entendeu,
porque ela também tinha suas próprias prisões, suas próprias amarras que a impediam de seguir em frente completamente. Ela ainda checava as redes sociais de Felipe compulsivamente, ainda dormia do lado da cama que costumava ser dele, ainda escutava as músicas que eles costumavam ouvir juntos, como uma forma de autopunição disfarçada de nostalgia. Ela compartilhou isso com Henrique, e ele disse que não achava que fossem prisões, que talvez fossem apenas os rituais necessários do luto, seja luto por alguém que morreu ou por um relacionamento que morreu, que não tinha problema levar o tempo que fosse preciso, contanto que em algum momento a pessoa decidisse que queria tentar de novo, que queria voltar a viver de verdade. E a forma como ele olhou para ela ao dizer isso deixou claro que ele estava fazendo exatamente essa escolha ao estar ali com ela. A sobremesa foi um petit gâteau compartilhado, e eles comeram direto do mesmo prato, colheres se encontrando no meio do caminho, e havia algo íntimo naquele gesto simples que fez o coração de Júlia acelerar. Quando terminaram e Henrique pediu a conta, Júlia não queria que a noite acabasse. Ela não queria voltar para seu apartamento vazio. Não queria que aquela bolha de conexão e entendimento se desfizesse ao contato com o mundo real lá fora. Henrique deve ter sentido o mesmo, porque quando saíram do restaurante, ele perguntou se ela gostaria de dar uma volta pela praia antes de voltarem. Júlia disse que sim, sem hesitar, e os dois desceram as escadas de madeira que levavam até a areia. Ela tirou as sandálias, e Henrique tirou os sapatos, e eles caminharam descalços na areia ainda morna do dia de sol, com as ondas lambendo seus pés a cada passo. A lua estava quase cheia e iluminava o caminho deles, e Júlia olhou para cima, admirando o céu estrelado que raramente conseguia ver direito na cidade. Henrique apontou para algumas constelações, contando histórias que o pai tinha lhe ensinado quando criança, sobre como cada ponto de luz no céu era uma história esperando ser contada. Júlia ouviu em silêncio, apreciando não apenas as histórias, mas a forma como Henrique as contava, com um carinho na voz que falava de memórias boas guardadas com cuidado. Eles andaram até encontrar uma pedra grande onde puderam sentar, e ficaram ali observando o mar escuro se estendendo até onde a vista alcançava. Henrique perguntou no que ela estava pensando, e Júlia respondeu honestamente que estava pensando em como era estranho conhecer alguém em circunstâncias tão inusitadas e sentir uma conexão tão profunda tão rapidamente. Ele concordou. Disse que tinha pensado a mesma coisa várias vezes durante a semana, que tinha questionado se estava idealizando porque fazia tempo que não se conectava de verdade com alguém, mas que estar ali com ela confirmava que não era idealização, era real. Júlia virou o rosto para olhá-lo e encontrou os olhos dele já fixos nela. Havia uma pergunta não dita naquele olhar, e ela respondeu inclinando-se levemente em direção a ele. Henrique entendeu o convite e fechou a distância, beijando-a com uma suavidade que contrastava com a intensidade de tudo que não tinha sido dito entre eles. O beijo começou hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido, mas rapidamente se aprofundou, quando a hesitação deu lugar à certeza de que era isso que os dois queriam. As mãos de Henrique seguraram o rosto de Júlia com cuidado, e ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele, e por um momento nada mais existia além daquele beijo, daquele encontro de duas pessoas que estavam tentando encontrar o caminho de volta à vida através uma da outra. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, e Júlia apoiou a testa na de Henrique, os olhos ainda fechados, tentando processar a intensidade do que tinha acabado de acontecer. Ela podia sentir o coração dele batendo acelerado contra o próprio peito, ou talvez fosse o dela. Impossível distinguir onde um terminava e o outro começava naquele momento. Henrique passou os polegares suavemente pelas bochechas dela, um gesto tão terno que fez os olhos de Júlia arderem com lágrimas que ela não deixou cair.
Ele sussurrou que não tinha planejado aquilo, que tinha prometido a si mesmo ir devagar, mas que não conseguia mais fingir que não sentia o que sentia. Júlia abriu os olhos e encontrou o olhar dele a centímetros de distância, e disse que também não queria que ele fingisse, que também não conseguia mais negar aquela conexão que tinha surgido entre eles de forma tão inesperada e avassaladora. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, trocando beijos mais suaves, explorando aquele território novo com cuidado e curiosidade. A brisa do mar estava ficando mais fria, e Júlia sentiu um arrepio percorrer os braços. Henrique percebeu imediatamente e tirou o blazer que tinha deixado no carro, colocando sobre os ombros dela com um carinho que aqueceu mais do que o tecido. Eles voltaram caminhando devagar pela areia, agora de mãos dadas, dedos entrelaçados de forma natural, como se sempre tivessem caminhado assim. Nenhum dos dois falava muito, mas o silêncio estava carregado de tudo que tinha acontecido, de todas as revelações e vulnerabilidades compartilhadas, do beijo que tinha mudado o rumo daquela noite e talvez de tudo que viria depois. Quando chegaram de volta ao carro, Henrique abriu a porta para Júlia e esperou ela se acomodar antes de contornar e entrar do lado do motorista. Ele ligou o aquecedor porque tinha notado que ela ainda estava com frio. E Júlia sorriu para aquele cuidado, para como ele prestava atenção nos pequenos detalhes sem que ela precisasse pedir. O caminho de volta foi diferente da ida. Havia uma intimidade nova no ar, uma certeza de que alguma linha tinha sido cruzada e que não havia mais volta. Henrique segurava a mão de Júlia sempre que não precisava trocar de marcha, e ela acariciava o dorso da mão dele com o polegar distraidamente, sentindo a textura da pele e os tendões sob ela. Eles conversaram sobre coisas aleatórias, sobre como o restaurante tinha sido perfeito, sobre planos para a semana seguinte, sobre pequenas coisas que pareciam grandes quando compartilhadas com a pessoa certa. Júlia mencionou que tinha uma apresentação dos alunos na sexta-feira à noite, uma leitura dramática de trechos de Nelson Rodrigues que eles tinham preparado durante o semestre. E Henrique perguntou se ela se importaria se ele fosse assistir. A pergunta pegou Júlia de surpresa, e ela sentiu o coração apertar de uma forma boa. Felipe nunca tinha ido em nenhum evento da escola dela. Sempre arranjava desculpas sobre trabalho ou cansaço, e com o tempo ela tinha parado de convidar para evitar a decepção. Mas ali estava Henrique, oferecendo-se para ir sem que ela tivesse sequer sugerido, genuinamente interessado em fazer parte daquela parte importante da vida dela. Júlia disse que adoraria que ele fosse, e Henrique sorriu daquele jeito que iluminava o rosto inteiro dele. Ele prometeu estar lá, e algo na forma séria, como ele disse, fez Júlia acreditar completamente. Eles chegaram no prédio dela cedo demais. Pelo menos era assim que parecia para ambos. Henrique estacionou e desligou o motor, mas nenhum dos dois fez menção de sair imediatamente. Era como se sair do carro significasse que a noite acabava de verdade, e nenhum deles queria que acabasse. Júlia se virou no banco para olhar para ele e disse que tinha sido a melhor noite que ela tinha tido em muito tempo, que agradecer parecia insuficiente, mas era tudo que ela conseguia oferecer. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos e disse que ele é que agradecia por ela ter aceitado sair com ele, por ter compartilhado suas histórias, por ter feito ele se sentir vivo de novo de uma forma que ele não achava mais possível. E então ele a beijou de novo, devagar e profundo, como se estivesse memorizando o gosto e a sensação para guardar consigo. Quando finalmente se separaram, Júlia sabia que precisava sair do carro antes que perdesse completamente a coragem de ir embora. Ela abriu a porta e saiu, mas antes de fechar, se inclinou de volta e disse boa noite mais uma vez. Henrique disse que mandava mensagem quando chegasse em casa, e ela acenou antes de finalmente fechar a porta e caminhar até a entrada do prédio. Ela se virou antes de entrar e o viu ainda ali, esperando para ter certeza de que ela entrava em segurança. E aquele gesto simples fez o coração dela transbordar de afeto.
Ela acenou mais uma vez e entrou, subindo as escadas com as pernas bambas e o coração acelerado, sentindo-se como uma adolescente depois do primeiro encontro, toda borboletas no estômago e sorrisos tolos que não conseguia conter. Dentro do apartamento, ela se deixou cair no sofá e soltou um suspiro longo, levando as mãos ao rosto que ainda queimava da memória dos beijos. O celular dela vibrou quase imediatamente, e era Henrique dizendo que já estava com saudade. Júlia riu sozinha no apartamento vazio e respondeu que também estava, e eles trocaram mensagens bobas por mais de 1 hora, o tipo de conversa sem propósito específico que existe apenas para prolongar a conexão, para não deixar a noite terminar completamente ainda. Quando finalmente se despediram de verdade e Júlia foi tomar banho, ela olhou para o próprio reflexo no espelho e viu aquela mesma mulher que Marina tinha fotografado mais cedo, mas agora havia algo diferente nos olhos. Um brilho que tinha a ver com esperança, com a possibilidade de que talvez o coração dela pudesse se curar e amar de novo. Os dias seguintes foram uma mistura de aulas, correções de provas e mensagens constantes com Henrique. Eles conversavam sobre tudo e nada, desde discussões profundas sobre livros e arquitetura até bobagens sobre o clima ou o que cada um tinha almoçado. Júlia se pegava sorrindo para o celular no meio das aulas, tendo que se recompor quando os alunos faziam comentários curiosos sobre o que a deixava tão feliz. Marina, obviamente, queria saber cada detalhe, e durante um almoço na quarta-feira, Júlia finalmente contou tudo, desde o jantar até o beijo na praia. E Marina ouviu com olhos brilhantes, dizendo que aquilo era exatamente o que Júlia merecia. Alguém que a fizesse sentir especial e valorizada. Mas Marina também fez um alerta gentil, perguntando se Júlia tinha certeza de que estava pronta, se não estava se jogando rápido demais em algo novo, quando ainda estava cicatrizando feridas antigas. Júlia entendeu a preocupação da amiga, e ela mesma tinha feito a mesma pergunta várias vezes durante a semana. Mas a verdade era que estar com o Henrique não parecia apressado, parecia certo, como se o timing fosse exatamente o que deveria ser. A sexta-feira chegou trazendo nervosismo dobrado. Júlia estava ansiosa pela apresentação dos alunos porque tinha trabalhado duro com eles durante semanas. Mas também estava nervosa porque Henrique estaria lá, assistindo, vendo essa parte dela que era tão importante. Ela chegou na escola cedo para ajudar os alunos com os preparativos finais, garantindo que todos tinham seus figurinos improvisados e que conheciam suas deixas. O auditório começou a encher com pais e familiares, e Júlia ficou nos bastidores, ajudando a acalmar os nervos dos adolescentes que de repente estavam apavorados de subir no palco. Foi quando viu Henrique entrando, e mesmo de longe, ela sentiu aquele aperto no peito que tinha se tornado familiar. Ele estava vestido casual, mas arrumado, e carregava um pequeno buquê de flores que fez Júlia sorrir instantaneamente. Ele encontrou um lugar no meio do auditório e acenou para ela, e Júlia acenou de volta antes de voltar sua atenção para os alunos. A apresentação foi um sucesso absoluto. Os alunos superaram todas as expectativas, entregando performances que eram engraçadas e tocantes, capturando a essência dramática de Nelson Rodrigues, de forma que fez o público rir e se emocionar em igual medida. Júlia assistiu dos bastidores com orgulho estampado no rosto, e toda vez que olhava para a plateia, encontrava Henrique olhando para o palco com atenção genuína. Quando a apresentação terminou e os aplausos explodiram, ela subiu no palco para parabenizar os alunos, e o orgulho que sentia era quase palpável. Depois que as cortinas fecharam e os alunos começaram a se dispersar, ainda eufóricos com o sucesso, Júlia finalmente conseguiu ir até onde Henrique estava esperando no corredor. Ele a recebeu com um sorriso enorme e entregou as flores, dizendo que a apresentação tinha sido incrível, que os alunos eram talentosos e que era óbvio quanto trabalho ela tinha colocado ali.
Júlia cheirou as flores, violetas delicadas que eram suas favoritas, embora ela não lembrasse de ter contado isso a ele, e agradeceu emocionada. Vários alunos passaram e olharam curiosos para Henrique, e alguns dos mais descarados até perguntaram quem era, ao que Júlia respondeu apenas que era um amigo, sentindo o rosto esquentar com a palavra que não parecia suficiente, mas que ainda não podia ser substituída por outra. Henrique apenas sorriu e cumprimentou os alunos educadamente, elogiando o trabalho deles de forma tão genuína que ganhou vários sorrisos em resposta. Quando finalmente conseguiram sair da escola, já era noite fechada. Henrique perguntou se ela tinha fome. E Júlia percebeu que estava faminta, tinha passado o dia toda nervosa demais para comer direito. Eles foram até uma pizzaria que ficava a poucos quarteirões dali, um lugar simples, mas acolhedor que Júlia frequentava com outros professores às vezes. Sentados numa mesa de canto, dividindo uma pizza de marguerita e conversando sobre a apresentação, Júlia sentiu uma onda de contentamento tão forte que quase doeu. Era tudo tão simples, tão normal, e ao mesmo tempo tão especial, porque era com ele. Henrique contou que tinha ficado impressionado com a forma como ela tinha trabalhado com os alunos, como era óbvio que eles a respeitavam e admiravam, e Júlia sentiu o peito aquecer com o elogio. Ela explicou que ensinar nunca tinha sido apenas um trabalho para ela, que era sobre fazer diferença, sobre mostrar aos jovens que as histórias importam, que a literatura não é coisa morta do passado, mas algo vivo que pode transformar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Henrique ouviu com atenção e então compartilhou algo que ele não tinha contado antes. Ele disse que depois que Laura morreu, tinha pensado em largar tudo, em fechar o escritório e simplesmente desaparecer por um tempo. Mas foi um projeto específico, uma escola, que ele estava projetando numa comunidade carente, que o fez continuar. Ver aquele prédio tomar forma, saber que crianças iam estudar ali, que ia ser um espaço de aprendizado e crescimento, tinha dado a ele um propósito quando tudo parecia sem sentido. E foi naquele momento que Júlia entendeu completamente porque tinha se conectado tão profundamente com Henrique. Ambos acreditavam em criar significado através do que faziam, em deixar algo melhor do que encontraram, e essa filosofia compartilhada era uma base mais sólida do que qualquer paixão inicial poderia ser. Ela segurou a mão dele sobre a mesa e disse que entendia completamente, e os dois sorriram um para o outro, com aquele entendimento profundo que não precisa de muitas palavras. A noite terminou com Henrique levando Júlia para casa mais uma vez, e dessa vez, quando ele parou em frente ao prédio, ela não hesitou em convidá-lo para subir. Henrique aceitou, e eles subiram as escadas de mãos dadas, o nervosismo de Júlia voltando, porque aquilo parecia ser mais um passo importante. Deixá-lo entrar no espaço dela, no lugar onde ela era mais ela mesma. O apartamento estava arrumado, graças ao esforço de limpeza frenético que ela tinha feito no dia anterior, e Henrique olhou ao redor com interesse genuíno, observando as estantes cheias de livros, os quadros nas paredes, os pequenos detalhes que contavam a história de quem Júlia era. Ele comentou sobre a coleção impressionante de livros e Júlia riu, dizendo que era um problema sério, que ela não conseguia passar por uma livraria sem comprar pelo menos um. Henrique disse que não via problema nenhum nisso e pegou um exemplar gasto de Água Viva da Clarice, folheando com cuidado as páginas anotadas. Júlia explicou que era um dos livros que mais amava, que relia todo ano e sempre encontrava algo novo. Ela fez café e eles se sentaram no sofá, e a conversa fluiu naturalmente até que os copos estavam vazios, e o silêncio que se instalou não era desconfortável, mas carregado de possibilidade. Henrique olhou para ela com aquela intensidade que fazia o estômago de Júlia revirar, e ele perguntou se estava tudo bem, se ela estava confortável com o rumo que as coisas estavam tomando entre eles. Júlia apreciou a pergunta, o fato dele checar e não apenas assumir, e ela respondeu honestamente que sim,
que estava com medo, mas que queria tentar, que ele fazia ela querer ser corajosa de novo. Henrique puxou ela para mais perto e a beijou. E o beijo se aprofundou rapidamente. Meses de solidão e dor se dissolvendo no calor daquele contato. E naquela noite, no apartamento pequeno de Júlia, entre livros e memórias, dois corações feridos começaram a descobrir que talvez pudessem se curar juntos. As semanas que se seguiram foram uma descoberta constante. Júlia e Henrique estabeleceram uma rotina que se encaixava perfeitamente na vida de ambos. Encontros que aconteciam naturalmente entre os compromissos de trabalho e responsabilidades do dia a dia. Henrique passou a buscar Júlia na escola algumas tardes, esperando enquanto ela terminava reuniões com pais ou corrigia provas na sala dos professores. Júlia aparecia no escritório dele durante o horário de almoço, trazendo marmitas que ela mesma preparava, e eles comiam, conversando sobre projetos e planos de aula. Era simples e ao mesmo tempo extraordinário, a forma como suas vidas começavam a se entrelaçar, sem forçar, sem pressa, apenas acontecendo. Marina comentou que nunca tinha visto a amiga tão leve, tão presente, e Júlia sabia que era verdade. Havia uma diferença entre estar feliz, porque estava tentando esquecer alguém, e estar feliz, porque genuinamente tinha encontrado algo novo que valia a pena. Com Felipe, ela sempre tinha sentido que precisava se moldar, ser menos intensa com as coisas que amava, diminuir seu entusiasmo para não parecer demais. Com Henrique era o oposto. Ele a incentivava a brilhar, ficava genuinamente interessado quando ela passava 20 minutos explicando a estrutura narrativa de Grande Sertão Veredas e ria das piadas nerds sobre literatura que mais ninguém entendia. Ele a via completamente e não pedia que ela fosse diferente do que era. Mas nem tudo era perfeito, e Júlia não esperava que fosse. Havia momentos em que via Henrique distante, perdido em pensamentos que ele não compartilhava imediatamente. E ela aprendeu a respeitar aquele espaço porque entendia que algumas dores não somem só porque algo bom chegou. Uma manhã de domingo, quando estavam tomando café na cozinha dele, Júlia notou que ele ainda usava a aliança. Eles estavam juntos há quase 2 meses, e aquele anel era uma presença constante que nenhum dos dois tinha mencionado diretamente desde o primeiro jantar. Ela não queria dar um ultimato, nem forçar algo que precisava vir dele, mas também não podia fingir que não significava nada. Então, com cuidado, ela perguntou se ele tinha pensado mais sobre tirar. Henrique parou no meio do movimento de levar a xícara aos lábios e olhou para a própria mão como se tivesse esquecido que o anel estava ali. Ele foi honesto de uma forma que fez o peito de Júlia apertar. Disse que pensava nisso todos os dias, que sabia que Laura não ia querer que ele ficasse preso, mas que tirar parecia ser trair a memória dela de alguma forma retorcida, que ele sabia não fazer sentido, mas que ainda assim sentia. Júlia segurou a mão dele, a que tinha a aliança, e disse que entendia que não estava pedindo que ele escolhesse entre ela e Laura, porque não era assim que funcionava. Que era possível honrar o passado e ainda assim viver o presente, que uma coisa não cancelava a outra. Henrique olhou para ela com olhos brilhando de lágrimas não derramadas e puxou Júlia para um abraço apertado, sussurrando um obrigado que vinha de algum lugar profundo. Eles ficaram assim por longos minutos. E Júlia sentiu que aquele momento de vulnerabilidade tinha os aproximado ainda mais do que qualquer beijo poderia. Foi na semana seguinte que aconteceu algo que testou a relação deles de forma inesperada. Júlia estava corrigindo provas no apartamento quando o celular tocou. Era um número desconhecido, e ela atendeu sem pensar muito. A voz do outro lado era familiar, e fez seu estômago revirar instantaneamente. Era Felipe. Ele dizia que tinha conseguido o número com uma amiga em comum, que precisava falar com ela, que sentia falta e que tinha cometido um erro ao terminar.
As palavras dele eram as que Júlia tinha desesperadamente querido ouvir 3 meses atrás. Mas agora, com a vida que estava construindo com Henrique, aquelas palavras soavam vazias e até um pouco patéticas. Ela não sentiu a dor que esperava sentir. Não sentiu vontade de voltar atrás. Sentiu apenas uma clareza absoluta de que aquele capítulo tinha se fechado de verdade. Júlia disse a Felipe, com calma, mas firmeza, que apreciava a ligação, mas que tinha seguido em frente, que estava feliz e que ele deveria fazer o mesmo. Desejou sorte a ele e desligou antes que a conversa pudesse se prolongar. Ela ficou sentada olhando para o celular por alguns minutos, processando o que tinha acabado de acontecer, e percebeu que não estava tremendo, não estava chorando, estava apenas em paz. Aquilo era o fechamento de verdade. Não porque Felipe tinha voltado e ela tinha recusado, mas porque ela finalmente tinha entendido que merecia mais do que alguém que só a quis de volta quando percebeu que ela tinha ido embora de verdade. Ela mandou mensagem para Henrique contando o que tinha acontecido, porque não queria guardar segredos. E ele ligou imediatamente, perguntando se ela estava bem, se precisava que ele fosse até lá. A preocupação genuína na voz dele confirmou o que Júlia já sabia. Ela tinha feito a escolha certa. Os dias foram passando e dezembro foi dando lugar a janeiro. O verão em Florianópolis estava no auge e Henrique sugeriu que passassem um fim de semana em Garopaba, onde ele tinha o projeto da casa de veraneio que estava quase finalizado. Júlia adorou a ideia. E eles partiram numa sexta-feira à tarde, pegando a estrada que cortava a ilha até chegar ao continente. A paisagem era deslumbrante, morros cobertos de mata atlântica de um lado e vislumbres do mar do outro. Eles conversaram durante todo o trajeto, parando num mirante para tirar fotos e admirar a vista. Júlia segurou a mão de Henrique enquanto observavam o oceano se estendendo até o horizonte, e pensou em como era incrível que há poucos meses ela estava completamente perdida, e agora estava ali, inteira, feliz, ao lado de alguém que a fazia querer ser melhor. A pousada que Henrique tinha reservado era charmosa e acolhedora, com quartos que davam para o mar. Eles largaram as malas e foram caminhar pela praia, ainda com luz do dia, a areia quente sob os pés descalços e o som das ondas, criando uma trilha sonora perfeita. Júlia correu até a água e Henrique a seguiu, e eles brincaram como crianças, se molhando e rindo até perder o fôlego. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, eles se sentaram na areia abraçados, observando o espetáculo da natureza em silêncio contemplativo. Henrique beijou o topo da cabeça de Júlia e disse que estava feliz, simplesmente feliz. E ela soube exatamente o que ele queria dizer porque sentia o mesmo. O jantar foi num restaurante à beira-mar, frutos do mar frescos e cerveja gelada, conversas que fluíam naturalmente sobre planos futuros e sonhos que antes pareciam impossíveis. Júlia falou sobre querer escrever um livro algum dia, algo sobre ensinar literatura e sobre como as histórias salvam vidas, e Henrique incentivou, dizendo que ela devia começar, que tinha tanto a compartilhar. Ele falou sobre querer fazer mais projetos sociais, usar a arquitetura para criar espaços que realmente fizessem diferença nas comunidades. E Júlia viu nos olhos dele aquela paixão que reconhecia porque era a mesma que sentia pelo ensino. Eles estavam construindo algo sólido, baseado não apenas em atração, mas em valores compartilhados e respeito mútuo. Na manhã seguinte, Henrique levou Júlia para conhecer o projeto da casa. Era uma construção moderna, mas que dialogava perfeitamente com o entorno natural. Grandes janelas que traziam o mar para dentro, madeira e vidro em harmonia. Júlia caminhou pelos cômodos ainda em acabamento, imaginando como seria viver ali. E Henrique explicava cada escolha de design, cada decisão que tinha tomado para garantir que a casa fosse sustentável e funcional.
Havia um orgulho na voz dele que fazia Júlia sorrir, e ela entendeu porque aquele projeto tinha sido tão importante na recuperação dele. Era mais do que uma casa. Era uma prova de que ele ainda podia criar coisas belas, mesmo depois de tanta perda. Quando saíram da obra, Henrique parou e olhou para Júlia com uma seriedade que fez o coração dela acelerar. Ele disse que tinha algo para falar, e o tom fez Júlia ficar apreensiva por um segundo. Mas então ele segurou as mãos dela e disse que nos últimos 2 meses ela tinha mudado a vida dele de formas que ele nem conseguia expressar completamente, que ele tinha voltado a acreditar que era possível ser feliz de novo, que acordava todos os dias animado para ver o que iam compartilhar. E então, com cuidado, ele tirou a aliança. O gesto foi lento, deliberado, e Júlia viu a emoção passando pelo rosto dele, anos de amor e perda e finalmente aceitação. Ele colocou a aliança no bolso e disse que estava pronto, que Laura sempre ia ter um lugar no coração dele, mas que ele também tinha espaço para construir algo novo com Júlia, se ela quisesse. As lágrimas desceram pelo rosto de Júlia antes que ela pudesse controlar, e ela acenou com a cabeça vigorosamente antes de se jogar nos braços dele, os dois se abraçando com força enquanto o sol brilhava forte sobre eles. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Havia uma leveza que não existia antes, uma certeza de que estavam juntos de verdade, sem reservas. Eles jantaram na pousada, vinho tinto e conversas que se estenderam até tarde, e quando finalmente foram para o quarto, foi com a consciência de que estavam escrevendo um novo capítulo, juntos. Júlia adormeceu nos braços de Henrique, ouvindo o som do mar pela janela aberta e sentindo que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Não porque precisava de alguém para se completar, mas porque tinha escolhido compartilhar sua completude com alguém que fazia a mesma escolha por ela. E naquele momento, tudo fazia sentido. Todas as dores passadas, todos os erros e acertos, porque tinham levado ela exatamente para onde precisava estar. O domingo amanheceu com um céu perfeitamente azul, daqueles que pareciam pintados à mão só para aquele momento. Júlia acordou antes de Henrique e ficou observando o rosto dele relaxado no sono. As linhas de preocupação que costumavam marcar sua testa completamente suavizadas. Ela pensou em como era curioso o destino, como um convite emprestado e um momento de humilhação tinham se transformado na melhor coisa que poderia ter acontecido. Se alguém tivesse contado aquela história para ela meses atrás, Júlia teria achado impossível, coisa de filme, mas ali estava ela, vivendo exatamente isso. Henrique abriu os olhos e a encontrou olhando. E o sorriso sonolento que ele deu fez o coração dela derreter. Eles tomaram café da manhã na varanda da pousada, pães frescos e frutas da estação, café forte e suco de laranja espremido na hora. A dona da pousada, uma senhora simpática chamada Dona Cecília, veio conversar e comentou que fazia anos que não via um casal tão apaixonado por ali. Júlia e Henrique trocaram olhares e sorriram. E havia algo sobre ser reconhecido como casal por uma estranha que tornou aquilo ainda mais real. Depois do café, decidiram passar a manhã na praia antes de voltarem para Florianópolis. A praia estava tranquila. Algumas famílias espalhadas pela areia, mas com espaço suficiente para que tudo parecesse privado e especial. Henrique sugeriu que entrassem no mar de verdade, não apenas molhar os pés como tinham feito no dia anterior. Júlia hesitou porque as ondas estavam altas, mas ele segurou a mão dela e prometeu que não ia deixar nada acontecer. Eles entraram juntos, a água fria inicial dando lugar a uma temperatura perfeita. E quando uma onda maior veio, Henrique puxou Júlia para perto e eles pularam juntos, rindo quando a água os cobriu completamente.
Eles ficaram ali brincando como crianças, saltando ondas e se abraçando entre uma e outra. E Júlia não conseguia lembrar a última vez que tinha se sentido tão livre, tão completamente presente no momento, sem preocupações com passado ou futuro. Era só ali, só agora, só eles dois. Quando saíram da água e se jogaram nas toalhas estendidas na areia, Henrique puxou Júlia para deitar no peito dele. E eles ficaram assim, observando o movimento do mar. Foi ali, naquele momento de paz absoluta, que Henrique começou a falar sobre Laura. Não com tristeza, mas com gratidão. Ele contou sobre como ela tinha sido, sobre os sonhos que tinham compartilhado, sobre como ela tinha enfrentado a doença com uma coragem que ele nem sabia que era possível ter. Então ele disse algo que fez Júlia se apoiar nos cotovelos para olhar para ele diretamente. Ele disse que nas últimas semanas, antes de Laura partir, eles tinham tido uma conversa sobre o que viria depois. Laura tinha feito ele prometer que não ia se trancar, que não ia deixar a dor transformá-lo em alguém amargo. Ela tinha dito que quando ele encontrasse alguém de novo, e ela tinha certeza de que ia encontrar, que não tivesse medo de ser feliz, que ela ia querer isso para ele, onde quer que estivesse. Henrique tinha os olhos marejados ao contar isso, e Júlia sentia as próprias lágrimas descendo. Ele disse que tinha guardado aquela conversa como algo precioso, mas doloroso demais para revisitar, até conhecer Júlia. Que agora entendia que Laura não estava pedindo que ele a esquecesse, mas que ele continuasse vivendo, amando, sendo a pessoa gentil e generosa que ela tinha amado. E que Júlia tinha tornado isso possível, tinha mostrado a ele que o coração humano tinha capacidade infinita, que amar de novo não diminuía o que tinha sido, apenas expandia o que poderia ser. Júlia não conseguiu segurar as lágrimas e beijou Henrique com toda a intensidade do que sentia. Um beijo salgado de mar e lágrimas e promessas não ditas. Quando finalmente se separaram, Júlia também compartilhou algo que tinha guardado. Ela contou que depois que Felipe terminou com ela, tinha feito terapia por alguns meses e que a terapeuta tinha dito algo que ficou ecoando. Que às vezes as coisas precisam se desfazer completamente para que possamos reconstruir da forma certa. Que Júlia tinha passado tanto tempo tentando ser o que Felipe queria, que tinha esquecido de quem ela realmente era. E que o término, por mais doloroso que tivesse sido, tinha sido na verdade um presente, uma chance de se reencontrar. E então, conhecer Henrique no momento exato em que estava finalmente se reconectando consigo mesma tinha sido perfeito, porque ela não estava procurando alguém para completá-la. Ela estava inteira e escolhendo compartilhar essa inteireza. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos e disse que era exatamente assim que ele se sentia também. Que eles não estavam se salvando um ao outro, estavam escolhendo caminhar juntos, porque era melhor assim. Eles voltaram para a pousada para tomar banho e fazer check-out, e durante o caminho de volta para Florianópolis, a conversa derivou naturalmente para o futuro. Júlia mencionou que o contrato dela na escola ia renovar no meio do ano, e que estava pensando em propor um projeto novo, oficinas de escrita criativa para os alunos. Henrique adorou a ideia e começou imediatamente a oferecer sugestões, pensando em como adaptar um dos espaços da escola, e Júlia amou como ele se envolvia genuinamente com as coisas que eram importantes para ela. Henrique, por sua vez, contou que tinha sido convidado para uma parceria com um coletivo de arquitetos focados em habitação popular, e que estava seriamente considerando aceitar mesmo sabendo que seria desafiador. Júlia disse que ele devia aceitar sem dúvida, que podia ver nos olhos dele como aquilo o animava. Quando chegaram em Florianópolis e Henrique estacionou em frente ao prédio de Júlia, nenhum dos dois queria se despedir. Henrique desligou o motor e se virou para ela, e havia algo na expressão dele que fez Júlia prestar atenção completa. Ele disse que sabia que era cedo, que talvez fosse loucura falar sobre isso tão logo, mas que não conseguia mais guardar.
Ele disse que queria futuro com ela, não um futuro vago e indefinido, mas algo real. Que queria acordar com ela, queria conhecer os pais dela que moravam no interior, queria que ela conhecesse a avó dele em Santo Antônio. Queria discutir sobre qual filme assistir no fim de semana e dividir o espaço da pia do banheiro. Queria o mundano e o extraordinário, queria tudo. O coração de Júlia batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. E então ela fez algo que a surpreendeu. Ela pegou a chave do apartamento e estendeu para ele. Henrique olhou para a chave confuso e Júlia explicou com a voz tremendo de emoção. Disse que aquela era a chave reserva do apartamento dela, que queria que ele tivesse, que pudesse aparecer quando quisesse, que tivesse um lugar que fosse dele também, que não estava pedindo que ele se mudasse imediatamente porque sabia que essas coisas levavam tempo, mas que queria que ele soubesse que tinha espaço para ele na vida dela, em todos os sentidos. Henrique ficou olhando para a chave por um longo momento, e quando levantou os olhos, estavam brilhando. Ele pegou a chave e disse que ia guardar como o que era, uma promessa de que eles estavam construindo algo juntos, no tempo deles, sem pressa, mas com intenção. E então ele tirou a chave do próprio apartamento do chaveiro e entregou para Júlia, dizendo que ela também tinha um lugar na vida dele, sempre. Eles se beijaram ali no carro, segurando as chaves um do outro como símbolos tangíveis de confiança e compromisso. E quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Júlia saiu do carro, mas se inclinou de volta pela janela e disse que amava ele. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento, e ela viu o rosto de Henrique se iluminar completamente. Ele disse que também amava ela, que tinha certeza disso desde aquela primeira noite quando dançaram no evento, que tinha apenas levado tempo para ter coragem de admitir. Eles trocaram mais beijos rápidos e promessas de se verem no dia seguinte, e Júlia finalmente entrou no prédio, virando-se para acenar antes da porta fechar. Quando chegou no apartamento, ela se apoiou na porta fechada e deixou a felicidade transbordar em forma de risadas e lágrimas simultâneas. Ela olhou para a chave de Henrique na mão e a segurou contra o peito, sentindo o metal ainda morno. Marina ligou naquele exato momento como se tivesse um sexto sentido e Júlia atendeu já falando, contando tudo de uma vez, as palavras tropeçando umas nas outras de tanta emoção. Marina gritou de alegria do outro lado da linha e disse que tinha que comemorar, que elas precisavam marcar um jantar, os quatro, ela e o namorado novo, junto com Júlia e Henrique. Júlia adorou a ideia e prometeu organizar logo. Depois que desligou, Júlia foi até a janela e olhou para a rua onde o carro de Henrique tinha estado minutos atrás. A cidade estava linda sob o sol da tarde, e ela pensou em como tudo tinha mudado desde aquela noite do evento. Ela tinha ido até lá quebrada, fingindo uma coragem que não tinha, usando um convite que não era seu, e tinha sido resgatada por um estranho que se tornara a pessoa mais importante da vida dela. Não porque ele a tinha salvado, mas porque juntos eles tinham escolhido se salvar, se curar, se reconstruir. Júlia pegou o celular e mandou uma mensagem para Henrique, apenas 3 palavras: "Estou em casa." E a resposta dele veio imediata: "Eu também." E ela soube exatamente o que ele queria dizer. Eles tinham encontrado casa um no outro e não importava onde estivessem fisicamente. Aquela sensação de pertencimento ia junto. O telefone tocou novamente e dessa vez era a mãe dela. Júlia atendeu sorrindo e finalmente contou sobre Henrique, sobre como tinha conhecido ele, sobre como pela primeira vez em muito tempo ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. A mãe ouviu tudo e depois disse algo que fez Júlia chorar de novo, que podia ouvir a felicidade na voz da filha, aquela felicidade verdadeira que vem de dentro e que não via a hora de conhecer o homem que tinha colocado aquela luz de volta nos olhos dela. Júlia prometeu levar Henrique para conhecer os pais em breve, e quando desligou, sentiu como se um ciclo tivesse se completado.
Ela tinha voltado a ser ela mesma, inteira e radiante, e tinha escolhido dividir essa plenitude com alguém que fazia o mesmo. Júlia preparou um chá e se sentou no sofá com um livro, mas não conseguia se concentrar nas palavras. Sua mente estava cheia de planos, de possibilidades, de um futuro que antes parecia nebuloso e agora estava cheio de cores vívidas. Ela pensou no apartamento dela e no de Henrique, e em como em algum momento iam decidir qual seria o lar dos dois, ou talvez encontrar um lugar novo que fosse só deles desde o início. Pensou em fins de semana na praia, em jantares com amigos, em apresentações de alunos que ele ia assistir e projetos dele que ela ia visitar. Pensou em discussões bobas e reconciliações apaixonadas, em rotinas compartilhadas e surpresas inesperadas. Pensou em construir uma vida juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. O sol começava a se pôr quando Júlia recebeu uma foto de Henrique. Era a chave dela sobre a mesa de trabalho dele no escritório, com uma pequena etiqueta escrita à mão: Meu lar. Júlia sorriu e tirou uma foto da chave dele sobre o livro que estava lendo e mandou de volta com a mesma legenda. E naquele momento, com as luzes douradas do entardecer entrando pela janela e enchendo o apartamento de calor, Júlia soube com absoluta certeza que tinha encontrado o que nem sabia que estava procurando. Não um salvador, não uma metade, mas um companheiro de jornada. Alguém que escolhia caminhar ao lado dela todos os dias, construindo algo bonito do que tinha sido quebrado. Enquanto a noite chegava suave sobre Florianópolis, Júlia fechou os olhos e agradeceu por cada passo torto que tinha dado, por cada lágrima derramada, porque tudo tinha levado ela até ali, até aquele momento de paz profunda e felicidade verdadeira. O futuro estava aberto à frente dela, cheio de promessas e possibilidades, e ela estava pronta para vivê-lo plenamente, com o coração aberto e a certeza de que, desta vez, tinha escolhido certo. Júlia e Henrique tinham encontrado um no outro não apenas o amor, mas a coragem de recomeçar, e isso era tudo o que precisavam para construir o para sempre que ambos mereciam.